Olá. Bom, hoje queria falar-vos dos últimos três livros que eu li. Decidi, em vez de fazer um de cada vez, como estava entusiasmado a ler no fim de semana, pronto, olha, li os três de uma vez e acabei ontem à noite. Bom, primeiro livro, David Hume, Ideia de uma República Perfeita. É um conservador de 1700 e qualquer coisa, escocês, se eu não estou em erro, e digamos que para quem gosta de livros de filosofia é um livro a ler. Denso, não é assim muito complicado de ler, mas digamos que tem um determinado ritmo muito próprio e que nos habituamos a ele, ou então acabamos por esmorecer. Eu gostei do livro, pá, um 7 em 10 e é a primeira recomendação. Este foi o 56º. 57º. A Contra-História do Comunismo. É um livro de Fernando Dias Villanueva. São 35 episódios sobre o comunismo. Algumas das histórias são conhecidas de toda a gente, outras não serão assim tão conhecidas. Por exemplo, fala sobre a Venezuela e, digamos, resume tudo o que aconteceu na Venezuela e como é que o Chávez chegou ao poder. É um mero exemplo. Para quem gosta deste tipo de síntese, é um livro muito, muito indicado. Eu diria que para quem quer perceber um bocadinho o que é que foi a atrocidade do comunismo, é um bom livro. Para quem já conhece muitos livros sobre o tema, que é o meu caso, é sempre bom revisitar e apareceram alguns episódios engraçados. Eu marquei aqui dois. O primeiro foi a experiência de Pitesti. Pitesti foi uma prisão na Roménia, por exemplo, este eu não conhecia. É uma prisão na Roménia onde se cometeram das piores atrocidades que o comunismo cometeu. Foi do pior que aconteceu em termos de campos de concentração. Existe um livro, eu descobri um livro no Brasil que vou encomendar em breve sobre este episódio daquilo que aconteceu em Pitesti. Lamento, em Portugal não temos muitos títulos, há muita coisa que eu vou importando do Brasil porque não vejo essa diversidade de títulos cá em Portugal. A outra é também tem um título engraçado, que é As Fotos que Nunca Existiram. Nós falamos no Photoshop como sendo uma coisa recente, mas não. Nos anos 30 começou, digamos, uma senda de fazer desaparecer pessoas de fotografias. Começou com o Stalin, quando mandou matar Trotsky. Então, a seguir, Trotsky teve que desaparecer tudo o que eram fotografias. Era um trabalho de meses a trabalhar nas fotografias, não era bem como o Photoshop de hoje em dia, tinha um batalhão de pessoas a trabalhar as fotografias e, digamos, a desfazer o que lá estava e colocar lá uma imagem nova ou, digamos, a completar o fundo. Aquilo que hoje se faz com um telemóvel, qualquer um telemóvel brinca com aquilo, na altura eram meses de trabalho. E esta história é uma história do comunismo na União Soviética, em que quando existia alguém que era banido, podia ser alguém tão influente como um Trotsky, e aconteceu com outros. Quando caíam em desgraça, as fotografias oficiais, cada vez que eles apareciam ao lado, por exemplo, do Stalin, tinham que ser retirados daquela fotografia. E nos anos 30, até este livro conta esse episódio, que era muito difícil encontrar uma fotografia do Trotsky. E depois tinha uma coisa engraçada. Imaginem, cada um que tinha uma fotografia com alguém que era um notável da estrutura do poder comunista, e esse alguém que em desgraça era morto, que geralmente era assim que a coisa acabava. Então as fotografias oficiais eram limpas, como eu disse, mas quem tinha fotografias com essas pessoas em casa desatava a deitá-las fora, porque já sabia, se fosse apanhado com uma fotografia de uma dessas pessoas, seria morto. Esse é só um dos episódios no meio de 35. É um livro que eu recomendo vivamente. Eu diria que é um 9 em 10. Foi um livro que me interessou bastante e que, digamos, ao revisitar algumas coisas e o reaprender ou aprender também outras. E mais um, de Roger Scruton. Este penso que é o segundo, tenho ali mais uns 2 ou 3 que comprei. Este é um livro muito interessante, O Ocidente e o Resto, a globalização e a ameaça terrorista. Tem aqui umas coisas giras. O novo superestado europeu reúne deste modo condições favoráveis para os terroristas islâmicos. E depois vai por aqui fora. Com uma característica interessante, foi escrito em 2006. Em 2006, já o Roger Scruton falava sobre isso, de como é que, digamos, o Islão era montado
como é que eles comportavam e como é que montavam a sua estrutura e qual era, digamos, a sua natureza, e depois como é que isso veio influenciar e influencia ainda nos dias de hoje. Ele aqui já fala no Hamas, o Hamas tem pai quase 30 anos, portanto isto foi 2006, já fala de todos esses poderes e na forma como eles se articulam e aquilo que era a expectativa dele de como é que no futuro esses poderes iam influenciar-nos e, digamos, e conviver ou não com a nossa sociedade. Portanto, O Ocidente e o Resto, Roger Scruton, é um livro que está esgotado, encontrei no Marketplace, penso que da FNAC, e encomendei aí, o livro está novo. E, portanto, também um livro que eu recomendo. Este foi o 58º livro que eu li este ano. E é isso. Bom, em breve. Agora estou a olhar. Deixa lá ver se eu consigo mostrar-vos a prateleira dos livros para ler. É isto que está aqui. Estes já estão lidos e estão guardados. Aquela ali do meio é os livros que eu ainda tenho para ler, que eu vou comprando. Há alguns que eu tinha aí e que quero rever, e outros que tinha e que acabei por não ler quando os comprei. Então vou guardando ali naquela prateleira do meio para os ir lendo. Agora, quando acabar esta gravação, vou pôr isto no ar e depois vou escolher qual é que é o próximo livro que vai olhar para mim, para eu pegar nele, e será o 59º deste ano. Obrigado e até breve.